Boa noite, turma boa. Estamos começando aqui no Diário do Porto mais uma entrevista, live, esperando aí o secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavalieri. Está aqui comigo o Antônio Carlos Farias, que é editor também do Diário do Porto, nosso querido Dipo. Boa noite, AC. Boa noite, Aziz. Boa noite. E hoje a nossa live é muito importante, né? Porque a gente vai falar dos temas ambientais da cidade, né? E o Rio de Janeiro já foi, né, a sede da Eco 92, né? Foi a sede da principal conferência ecológica, ambiental do mundo no final do século XX. Só uma correção, Eco 92 é coisa de paulista, tá? Aqui a gente chama de Rio 92. Tá bom, Eco 92, Rio 92, né? A principal conferência ambiental no final do século XX, né? Uma das que deu start, né, para uma discussão mundial das questões climáticas, né? O Rio de Janeiro já foi a sede dessa conferência, então o Rio de Janeiro tem muita importância, e o nosso secretário que acabou de entrar aqui, Eduardo, boa noite. O Eduardo tem muito a nos falar e a conversar com ele, com a participação de vocês que estão nos acompanhando aqui através do chat. Boa noite, secretário. Boa noite, Aziz, tudo bem? Boa noite, Dipo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Secretário, nós aqui agradecemos aí sua disposição para falar com a gente sobre esse assunto tão importante. O Eduardo Cavalieri, secretário municipal de Meio Ambiente, né, foi escalado pelo prefeito Eduardo Paes para esse abacaxi, né, que é segurar o meio ambiente da cidade. Ele é formado em Direito e Matemática Aplicada na FGV, não é isso, secretário? Exatamente. E tem 26 anos. Eu acho que a pergunta primeira, que todo mundo tem curiosidade, já devem ter feito essa pergunta para você algumas vezes: como é que um rapaz de 26 anos vai parar no primeiro escalão da prefeitura? Como é que aconteceu isso? O que levou, na sua opinião, o prefeito a optar pelo seu nome para essa missão tão nobre? E o que leva um jovem a enfrentar um desafio tão grande, né? É um desafio grande para um jovem e a gente tem grande expectativa em torno do seu trabalho, né? Então, essa é a nossa primeira pergunta. Olha, primeiro eu não me sinto tão jovem assim e nem acho que juventude tem relação com experiência ou capacidade para enfrentar uma missão dessas. Dom Pedro II era bem mais novo do que eu quando eu já era imperador do Brasil. Então, acho que a minha missão é light perto disso. Apesar de todos os desafios, acho que, primeiro eu venho numa constante dedicação aí a temas de interesse público, seja na vida privada ou na sociedade civil nos últimos 7 anos, e a maior parte deles dedicado, né, diretamente relacionado a temas que são afeitos à cidade. Eu, antes, né, na minha vida, eu organizei, desde escrever e produzir documentário relacionado a cidades, enfim, fundei empresa, já fiz outras coisas antes, bastante coisa, na verdade. Então, acho que, sobretudo, acho que tem um momento da cidade, da vida pública como um todo, e aí, para mim, acho que eu brinco, eu já tinha certeza que o prefeito tinha bastante simpatia por mim, mas depois de um convite honroso desses, para cuidar do meio ambiente de uma cidade como o Rio, eu tenho certeza que ele gosta bastante de mim, porque é um presente, uma honra, né? Eu sei que são muitos desafios, mas eu tenho certeza que este é o tema da década, tá? E a cidade do Rio de Janeiro precisa protagonizar a nível nacional e a nível internacional todos os debates envolvendo mudança climática, sustentabilidade, esse legado horrível, né, que a gente ainda não conseguiu enfrentar e resolver, que é o problema do saneamento, que é um problema do século XIX, que a gente ainda enfrenta, ainda precisa dar respostas para a população.
Então, eu tenho certeza que eu estou preparado para enfrentar o desafio. Tenho muita energia, muita vontade de trabalhar, tenho uma experiência aí, relevante de dedicação à cidade, a temas de interesse público e, acima de tudo, de gestão. Então, eu tô, assim como o secretário de Fazenda, o deputado Pedro Paulo, tem apontado muito, né, o tamanho do nosso desafio na questão fiscal, e isso acaba reverberando na vida de todos os secretários. Então, na minha vida, isso também é, né, um desafio. E a gente tem que ser duro, tem que ser responsável com o dinheiro público, principalmente aí é que aparecem os bons gestores, né, nesse momento de restrição fiscal. Então, secretário, no meio desses desafios todos, quais são as suas prioridades, as prioridades da sua gestão? olha, tipo, tem uma marca, né, muito forte na gestão anterior, e aí quem acompanhou o processo eleitoral sabe disso, é a marca do abandono, né? Então, foi algo que o prefeito, né, durante toda a campanha destacou isso, né, colocou muito isso no debate público. As pessoas estavam trazendo esse tema, isso não era, né? Isso era algo muito, era uma fratura exposta da cidade, né? Que mais do que a incompetência, que foi marcante, mas sem dúvida nenhuma o abandono foi algo muito marcante na última gestão. No meio ambiente, aí a gente, né, tem sentido isso na pele. No meio ambiente, isso se reverbera, de certa forma, na ausência do Estado, da falta de presença, da falta de autoridade. Então, retomar a autoridade da Secretaria de Meio Ambiente é fundamental para a gente conseguir, né, endereçar esses primeiros 100 dias, esse primeiro ano de gestão, né, com uma posição clara, com nitidez, né, do que a gente está aqui para fazer. Isso, no caso do meio ambiente, é muito danoso, né, tem muito impacto. Né, abandono não pode combinar com o meio ambiente. Porque o que acaba acontecendo são, como está todo mundo acompanhando, né, um caminhão de construções irregulares, né, uma chuva de irregularidades que impactam diretamente o meio ambiente e a vida das pessoas. Tá? Então, essa tem sido uma prioridade muito clara nossa nesses primeiros dias, retomar a autoridade, colocar a posição firme da Secretaria de Meio Ambiente na defesa da natureza, na defesa do meio ambiente, para que a gente consiga retomar, né, o mínimo de ordenamento e de defesa das nossas unidades de conservação, de áreas de preservação permanente, zonas de amortecimento, para a gente poder não permitir que a vida das pessoas seja colocada em risco. Então, construção irregular na beira de rio é risco direto para a população. A gente precisa ser duro e se posicionar. Secretário, pelo noticiário aí que a gente acompanha, parece que uma das meninas dos olhos, né, desse início da sua gestão tem sido o programa de hortas, né, o programa de hortas comunitário e também o programa de arborização das ilhas de calor. Vamos separar esses dois assuntos para a gente falar brevemente sobre eles, para dar tempo da gente falar em outros também. Eu até tenho um gancho aqui, uma pergunta de um leitor que vem a calhar aqui, que ele é do Carlos Leonardo, que pergunta como promover a agricultura sustentável no município, quais soluções a secretaria pode desenvolver em prol do meio ambiente e eu emendo aí com a pergunta dele, qual é a meta nesse programa de hortas, né? Deixa eu falar um pouquinho dele. Hoje a cidade, se eu não me engano, tem em torno de 40 hectares, né, de hortas plantadas, né, em espaços públicos, não é isso? Hoje são 49 hortas, né, as chamadas, até aqui, hortas cariocas. A gente, enfim, eu estou tratando com muito carinho, obviamente, esses programas que oferecem serviços, né, serviços de recurso, né, natural, serviços ambientais direto na ponta para as pessoas. O programa de hortas é um deles. Né? Uma primeira coisa que a gente está tentando fazer são algumas iniciativas, né, ao longo dos últimos anos, né, nem todas elas pela Secretaria de Meio Ambiente, algumas delas de outras secretarias, outros programas, às vezes ações comunitárias. Então, a gente vai promover um cadastramento de hortas, a gente tem responsabilidade sobre as hortas cariocas relacionadas ao meio ambiente, mas a gente já percebeu que tem algumas outras iniciativas que até se desdobraram de hortas, enfim, que são hortas comunitárias, que a gente está tentando identificar. Hoje são 49 sob a nossa responsabilidade, quase todas elas distribuídas em territórios populares, em favelas, que estão diretamente ligadas, né, a associações comunitárias, tem pessoas que trabalham nas hortas que são do território.
Então, o que é o problema de hortas, né? Em primeiro lugar, né, segurança alimentar, qualidade, né, de alimentação para territórios que muitas vezes esse tipo de alimento não chega, ou quando chega muito caro, então algumas pessoas não têm acesso. Então é um problema de acesso à alimentação de qualidade. Ele se combina com um problema forte de educação ambiental nesses territórios. E, sobretudo, acho que essa é a visão que eu quero cada vez mais implementar, é um programa de geração de emprego e renda na ponta, em territórios que a gente precisa, e aí essa é uma discussão muito moderna, por isso que hortas e agricultura urbana é um tema que está na ordem do dia em todas as grandes cidades do mundo, né? Potencializar programas de agricultura urbana. Eventualmente, eu tenho dialogado bastante com o secretário Washington Fajardo, refletir isso, né? Refletir cinturões agrícolas no plano diretor, porque são programas que levam recursos para o território. Então, em vez de ter a necessidade daquelas pessoas se deslocarem até o centro ou em áreas que tenham muitos recursos e empregos, a gente consegue levar para a ponta, para o território, recurso natural, alimentação de qualidade, emprego e renda. Tá? Sobre as ilhas de calor, que também está aqui colocado como pergunta. A gente tem os programas de reflorestamento. Esses programas hoje de mutirões, eles são todos dedicados a encostas, tá? A territórios populares em áreas de encosta. Tá? O que a gente hoje está dialogando com, por exemplo, a Secretaria de Fazenda e Planejamento, né, que herda e cuida desse planejamento da cidade. Como é que a gente dá efetividade para o plano de arborização municipal, que hoje, para vocês terem uma ideia, Aziz, assim, é muito grave. A cidade do Rio hoje, ela não tem capacidade de produzir árvores de reflorestamento urbano. Então, as ilhas de calor, elas estão distribuídas no território urbano, né? Digamos assim, no asfalto horizontal, né? Então, a gente precisa ter uma resposta clara, né? Um programa claro, para que a gente consiga endereçar essas ilhas de calor, que, por maior que seja a importância, a questão estratégica, né? A política de Estado para encostas, elas não são suficientes para a gente enfrentar as discussões de ilhas de calor no território. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na Zona Norte, é um território que a gente está olhando com muito carinho, junto com o subprefeito Diego, é uma discussão séria, porque as pessoas sabem, né, a dificuldade que é ter uma árvore na porta da sua casa, não são favoráveis, né, elas têm dificuldade de lidar, de cuidar daquela calçada. Muitas árvores dessas que ficaram de legado histórico são árvores exóticas, né, não são nativas de Mata Atlântica, e tem ali um custo, um ônus para a população para cuidar daquela árvore na calçada. Então, a gente tem problema com isso. Hoje, a gente perdeu, né, boa parte do nosso estoque de árvores na Zona Norte, e a gente precisa, como o nosso espectador colocou aí, a gente precisa encontrar espaços de amenidade, espaços de convivência com cobertura vegetal que consigam reduzir, né, essas ilhas de calor na cidade, tá? Então, a gente está estruturando isso, eu tenho falado muito com os técnicos, endereçando essa questão para a gente poder dar uma resposta. Secretário, o senhor falou que a gente não tem capacidade para criar essas mudas, para ter essas árvores. Qual é o problema? É exatamente isso. Hoje, os nossos viveiros, tá? Os viveiros da prefeitura espalhados pela cidade, eles majoritariamente produzem mudas de reflorestamento de encosta, tá? De reflorestamento mesmo, que são mudas que têm uma forma de produção completamente diferente de mudas para arborização urbana. Então, para vocês terem uma ideia, para que uma árvore, né, para que uma muda chegue no ponto de maturidade para ser plantada numa praça, por exemplo, para criar um espaço de amenidade, para criar um parque urbano, ela leva 2 anos para chegar numa maturidade mínima. Enquanto que uma muda de encosta, com 6 meses, ela já está pronta para ir para a rua. Tá? Hoje, nossos viveiros todos são dedicados a mudas de reflorestamento para encostas, ou, aí no caso da Fundação Parques e Jardins, são mudas ornamentais, de paisagismo. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Tá? A gente já está estruturando um plano de cadeia produtiva da cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente compra árvore para arborização urbana de São Paulo e de Minas. Tá? Elas vêm de fora. E elas só são compradas a partir das medidas as chamadas medidas compensatórias, que são oriundas de supressão de árvore. Então, significa que a gente só coloca árvore em território urbano, horizontal, né, no asfalto, digamos assim, a partir de supressão de árvore, ou de um outro recurso de compensação ambiental
mais ligado à habitação. Então, assim, a gente precisa organizar nossa cadeia produtiva. Eu já ordenei, tá, uma compra de 1.500 árvores para arborização municipal, tá? E a gente tem cerca de 900, 1.000 árvores, 900 aproximadamente 1.000 árvores para arborização municipal que ainda não estão maduras. Então, o que a gente está fazendo? A gente pegou o viveiro da Fazenda Modelo, a gente está desenhando um plano de adaptação desse viveiro para que ele aumente a sua capacidade produtiva para incluir árvores para arborização municipal. A gente vai pegar essas 1.000 árvores que a gente já tem, que ainda não estão maduras, e vai cultivar todas elas, né, para que chegue no ponto de maturidade para daqui a um ano. E essas outras 1.500 que a gente comprou, a gente deve começar, né, a indicar em pontos mais graves, de zonas cinzas mesmo, para já dar resposta nesse primeiro ano. Só um exemplo, secretário prático, onde é que é uma região grave, né, um bairro que seja assim, um foco de preocupação muito grande nessa questão? Uma área, a Zona Norte e a região central. E aí, dentro da região central, eu costumo citar o próprio exemplo aqui dos arredores da prefeitura, da Praça 11, tá? Que é a pior ilha de calor da cidade. É uma zona muito bem infraestruturada, né? Presidente Vargas, metrô, alguns parques, né, na região central, mas na Praça 11 especificamente, né, você tem algumas construções elevadas combinadas com, né, uma área cinza, né, bastante relevante, que hoje muitas delas já nem passam carro mais pelas mudanças de dinâmica da cidade. Essa é uma área que a gente precisa olhar com cuidado para ver como é que a gente responde à ilha de calor aqui nos arredores da prefeitura. Tá? Agora, o centro da cidade, secretário, até o secretário Fajardo, né, está fazendo uma experiência interessante, morando lá no centro, para mostrar como é que é, né, o dia a dia lá do centro. O esvaziamento do centro, né, de moradores no primeiro momento, e agora com a crise primeiro e depois com a Covid, de escritórios, torna o centro quase que uma cidade fantasma em alguns momentos. No final de semana é uma cidade fantasma, né? Isso esbarra, claro, não é a sua secretaria, e aí eu queria pegar isso como gancho para apresentar aqui uma problemática para ver como é que o senhor encara essa questão. Apesar de o Brasil ter feito, como nós estávamos lembrando aqui, a Rio 92, né, ter aberto para o mundo uma quantidade de discussões nobres sobre o futuro da humanidade, né, da preservação do planeta, o brasileiro não valoriza, a política brasileira não valoriza esse tema, né? É muito comum que autoridades de meio ambiente, seja ministro, secretário, eles não tenham o respaldo, né, digamos assim, o poder, né, dinheiro, o orçamento para fazer o que precisa. E muitas coisas que têm a ver muito com o meio ambiente não estão embaixo das secretarias de ambiente. Não é só o seu caso, não, claro. Isso acontece no país todo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os impactos grandes, por exemplo, que teriam a ciclovia, não é muito da sua secretaria, né? O saneamento das favelas não é muito da sua secretaria. A despoluição da Baía de Guanabara também não é. Mas isso, imagino que exija do senhor uma necessidade de articulação, né, muito grande. Como é que o senhor vê para convencer, né, os outros setores a privilegiarem, né, a priorizarem esse assunto, né, de melhoria da qualidade de vida e do futuro da cidade? Olha, Zizi, em primeiro lugar, a gente não está tratando de um prefeito qualquer, a gente está falando do prefeito Eduardo Paes, que é difícil encontrar na história, e aí entre lideranças políticas pelo Brasil, algum prefeito que tenha tratado o tema da sustentabilidade, das cidades verdes, com tanta prioridade nos 2 mandatos que teve. Claro que, e aí naquele momento, né, foi um momento em que a gente se colocou como cidade, né, em todos esses debates globais, e isso a gente precisa retomar. Parte do convite que ele fez a mim passa por retomar o protagonismo global da cidade do Rio de Janeiro, um protagonismo histórico. Você está mencionando a Rio 92, a Rio +20, e já podem anotar aí, com ONU ou sem ONU, em 2022 teremos a Rio +30 na cidade do Rio. A gente está fazendo todos os esforços para envolver a sociedade civil, envolver aqueles atores que sabem da importância de uma discussão com essa envergadura, para que aconteça uma conferência assemelhada ao que seria uma Rio +30 na cidade do Rio, independentemente da Unesco ou da ONU. Acho que esse é um debate que precisa estar na cidade do Rio de Janeiro, é um debate em que o protagonismo no mundo é da cidade do Rio.
E isso é prioridade total do prefeito Eduardo Paes. Tá? E você também falou, Aziz, e aí acho que eu tenho dito isso bastante. A primeira medida do prefeito dentro da área do meio ambiente, que que demonstra toda essa prioridade, a Rio Águas, depois de décadas, tá? Historicamente nunca esteve no meio ambiente, a Rio Águas está vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, tá? Num momento em que a Rio Águas é protagonista na discussão junto, e aí sim, é um tema que o prefeito tem tratado diretamente, até por isso eu tenho falado pouco sobre o tema, em toda essa discussão da governança do saneamento, né, dessa desestatização de ativos da SEDAI, enfim. O prefeito tem tratado isso diretamente, já fez algumas manifestações públicas sobre o tema, liderando os prefeitos. Assim, a gente ter, num momento como esse, a Rio Águas vinculada ao meio ambiente, né, saindo daquela lógica do concreto e da obra e entrando numa lógica de gestão ambiental vinculada à Secretaria do Meio Ambiente. A mesma coisa vale para a gerência cicloviária, que a gente ainda está, né, junto com a secretária Maína, ainda definindo as competências de cada um, mas a nossa estrutura foi publicada faz 2 dias com uma gerência cicloviária, retomando o formato que existia durante os 2 mandatos do prefeito Eduardo Paes entre 2008 e 2016. Tá? A Secretaria do Meio Ambiente será protagonista nas discussões cicloviárias, aí sim, afinando, ajustando junto com a Secretaria de Esportes e Lazer e com a Secretaria de Transportes. Acho que uma marca de um governo liderado pelo prefeito Eduardo Paes, sem dúvida nenhuma, é o trabalho em equipe, a capacidade de tratar de sistemas complexos, como é o caso da ciclovia, né, que não envolve uma secretaria só, com a liderança dele, dando a direção e a gente executando tecnicamente, dentro das prioridades que a liderança política estabelece. O senhor falou da Rio Águas aí. Para um leitor, assim, para um ouvinte mais leigo, né, que não sabe exatamente o que é, qual a diferença que faz na vida na rotina do Rio de Janeiro, né, na solução dos problemas do Rio de Janeiro, essa transferência da Rio Águas para a Secretaria de Meio Ambiente? O que representa, do que cuida a Rio Águas? Ela que faz, por exemplo, a gestão dos rios, do rio, ela cuida do saneamento de uma região da cidade? A Rio Águas, sob saneamento, a Rio Águas é responsável pela fiscalização de uma parte, tá, do saneamento que, na gestão anterior do prefeito Eduardo Paes, foi concedido para a iniciativa privada. É uma parte que vai de Deodoro a Santa Cruz. Tá? A Rio Águas tem o papel de fiscalizar o cumprimento desse contrato pela iniciativa privada. Ela faz um papel regulador, fiscalizador. Tá? Mas ainda é uma área restrita da cidade. O que deve acontecer, né, com a eventual, e aí o prefeito que tem falado sobre esse tema, com uma eventual, né, expansão dessa concessão, desestatização de ativos da SEDAI, é que essa área de fiscalização e regulação da Rio Águas deve ampliar, né, caso esse processo seja bem sucedido, mas esse é um tema que eu não tenho me manifestado publicamente, porque o prefeito que tem falado desse tema. Além disso, a Rio Águas ela é responsável pela dragagem de rios da cidade. Então, basicamente, aqui para a população entender, eu, junto do presidente da Rio Águas, o Guilherme Campos, que é um servidor extremamente técnico da prefeitura, se cair uma gota de chuva, a gente já fica em alerta. E aí, o Centro de Operações, que está retomando o seu protagonismo, né, sob a liderança do prefeito Eduardo Paes, ele tem seus protocolos, né, dependendo dos estados. Então, o estado de mobilização, ele é um estado que a gente fica, né, de prontidão, mas ainda sem ir até o Centro de Operações. Mas se isso evolui para um estado de alerta, né, para estados de atenção, na verdade, para um estado de atenção, o presidente da Rio Águas vai até o COR para ficar de prontidão, né, direcionando, junto com os outros órgãos da prefeitura, como é que a gente faz da gestão desses rios. Né? Sabe Quer dizer que, então, além dos problemas todos, dessa responsabilidade toda, quando tiver uma enchente assim, na rua, ou a rua encher, é o senhor que a gente xinga, é isso? É o secretário do Meio Ambiente? Na verdade, nem sempre. Depende. Se isso tiver relação com algum rio, nem sempre tem relação com o rio. Né? Pode ter relação direta com a conservação de galerias, enfim, depende o que é exatamente o problema. Então, boa parte, a maior parte, inclusive, né,
da prevenção dessas enchentes, ela é feita pelo excelente trabalho, que agora a gente vai voltar a ter, da Secretaria de Conservação, sob o comando da secretária Ana Laura. Um exemplo, sei lá, que também podemos abordar é a questão da poluição por meio, né, de córregos, né, de riachos, né, da Lagoa Rodrigo de Freitas. O biólogo Mário Moscatelli tem reclamado nas redes sociais que ele tem, né, já faz uma semana, que a SEDAI não toma providências com despejo de esgoto in natura em larga escala na Lagoa Rodrigo de Freitas. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente pode intervir nisso? É função dela? É uma preocupação dela? É responsabilidade total nossa. E aí, novamente, né, espera-se que nós, os gestores, né, escolhidos pelo prefeito, né, que a gente tenha o perfil que o prefeito sempre determina. Então, com a gente não tem essa história de terceirizar a responsabilidade, tá? Com a gente acabou essa história dos últimos 4 anos de um joga para o outro lado, outro joga para ninguém aparece para dar resposta para a população, o que as pessoas esperam da gente. Então, a gestão da Lagoa Rodrigo de Freitas é responsabilidade da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E o que a gente está fazendo, a gente está tornando esse processo mais, digamos assim, gerencial, né? A gente delegou algumas competências diretamente para Rio Águas, que era uma gestão feita compartilhada entre a Rio Águas e a Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, eu basicamente falo com o presidente Guilherme todos os dias, algumas vezes. Uma das razões, nesse período do ano, sem dúvida nenhuma, é a Lagoa Rodrigo de Freitas, que tem um ecossistema extremamente sensível e uma gestão extremamente complexa, que envolve desde evitar alagamentos ali na região, garantir que a renovação de água entre o canal de Jardim de Alá, com a entrada da água do mar e a saída de água da lagoa, esteja acontecendo de forma ordinária, né, correta no dia a dia, que a qualidade da água, né, a qualidade de oxigenação da água, para garantir a manutenção da vida, da biodiversidade da lagoa, também é feito por nós, mas quanto ao despejo de esgoto, aí sim é responsabilidade da SEDAI. Então, o biólogo Mário Moscatelli tem apontado isso, né, com clareza. E a própria SEDAI, logo no dia seguinte que aconteceu o evento, a gente imediatamente, quando identificou, tomou providências, oficiou a SEDAI, né, chamou a responsabilidade deles para cuidar das galerias e elevatórias, né, que tratam desse tema na Lagoa Rodrigo de Freitas. O próprio biólogo Mário Moscatelli apontou que era a responsabilidade da SEDAI. A SEDAI disse que estava fazendo o conserto, foi um problema numa bomba, depois teve um outro problema em outra bomba. Então, assim, a gente tem feito essa interface, oficiando, né, chamando a responsabilidade da SEDAI. Esses problemas acontecem. O que não pode acontecer é se ausentar da responsabilidade, não dar respostas e não ter protocolos, né? Não ter protocolos de resposta e de gestão nesses casos. Então, a gente tem cobrado, né, um pouco mais de coordenação entre, né, a SEDAI, a diretoria da SEDAI, que tem sido muito aberta, muito transparente com a gente e aponta, né, para que as coisas aconteçam de forma mais eficiente. Secretário, a gente está chegando aqui na meia hora que a gente combinou com a sua assessoria, mas se o senhor me permitir, se for possível, eu queria que pelo menos uma mensagem a gente tentasse arrancar do senhor pelo seguinte, ainda voltando num assunto que o senhor gosta muito, que é a árvore, né, a arborização. Quando a gente olha o Rio de Janeiro, é uma cidade que é um caldeirão, né? Quando chega o verão, a gente vira uma canja de galinha na rua. A diferença da arborização das ruas da Zona Sul para as ruas da Zona Norte e da Zona Oeste absurdo. É comovente, né? Não só da Zona Oeste, e também das favelas da Zona Sul. É muito comovente porque é um disparate, é incomparável. O senhor pretende começar a dar pelo menos um pontapé para diminuir essa diferença tão grande na qualidade de vida, né? Porque um bairro arborizado diminui a temperatura graus suficientes para você dizer que está melhor, né? Sem dúvida. Aliás, eu acho que eu tenho colocado tanto esse tema em pauta, né, que as conversas que eu tenho tido, tanto na rua, quando a gente tem feito agendas na rua, como com a imprensa, né, nessas lives, algumas poucas lives que eu fiz, parece que está ficando muito claro, né, que o quanto eu estou pautando essa discussão de desigualdade de recursos naturais na cidade do Rio de Janeiro. O papel da Secretaria de Meio Ambiente precisa ser o papel de
transformar o meio ambiente numa ferramenta de redução da desigualdade. No nosso caso, a desigualdade que a gente está tratando aqui é de acesso a recursos naturais, acesso ao meio ambiente. E se o assunto é árvore, como você colocou, não tenho a menor dúvida de que o inventário de árvores, né, de espaços de amenidade, de cobertura vegetal na Zona Sul, é completamente diferente do estoque de árvores na Zona Norte, na região central, em alguns lugares da Zona Oeste. Então, assim, eu comecei, né, literalmente, meu primeiro pronunciamento depois da nomeação foi: precisamos enfrentar a pobreza, enfrentar a desigualdade abissal que existe na cidade do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista de acesso aos recursos da natureza. Tá? E é isso que a gente tem tentado fazer. Como eu disse, né, sem uma cadeia produtiva de árvores para arborização municipal urbana, a gente não começa de lugar nenhum. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é dar essa autonomia. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro não tem autonomia para plantar árvores em território urbano. E a primeira coisa que a gente está fazendo é adaptar nossos viveiros para que isso seja possível. Tá? E isso vai ficar de legado para a cidade. Porque se a gente não tiver esse parque, dinheiro também a gente não tem para ficar comprando árvores o suficiente para arborizar a cidade inteira. Né? Exatamente. Secretário, no começo da nossa conversa, o senhor falou que uma das preocupações também da Secretaria, né, são as ocupações ilegais que devastam, né, áreas ambientais na cidade e que, né, acabam suprimindo justamente áreas arborizadas, né, e muitas delas na Zona Oeste, na Zona Norte, isso muitas vezes feito por grupos de milícias, né, na cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma preocupação da Prefeitura? A fiscalização sobre isso está atenta? Vai aumentar? Como é que funciona? Olha, acho que a gente, nos primeiros 3 dias de gestão, deu um recado muito claro. Né? E aqui, tipo, Ziz, aqui não tem fulanizar, né? Não é o grupo A ou o grupo B. O fato é que boa parte dessas funções irregulares são parte, né, de uma atividade econômica ilegal que financia grupos criminosos. E aí não tem fulanizar, né, não tem, é uma atividade econômica ilegal, né, irregular. Tá? Que não é o grupo A ou o grupo B. Para mim, tanto faz, pouco importa. Inclusive, para a gente transformar essa numa política eficiente, ela precisa exatamente que não tenha padrão, que ela seja, né, orientada por uma, né, defesa dura do meio ambiente a partir da lei. Tá? Então, esse é o nosso papel. Não é a nossa competência combater, né, o crime, a segurança pública é a competência do Estado. Agora, o nosso papel é defender de forma dura o meio ambiente e a restauração da natureza. E a gente sabe, e acima de tudo, a população. Então, o recado que a gente tem deixado é muito claro: não invistam o seu dinheiro em construções irregulares em áreas públicas, construções irregulares em margens de rio, construções irregulares em cursos de rio intermitente, porque isso será duramente tratado pela nossa gestão. O gesto, né, da Secretaria do Meio Ambiente ter capacidade, autonomia, apoio político do prefeito para executar esses atos de restauração da natureza, né? Eu tenho colocado a natureza no centro, né? E não a construção. Então, não é um ato demolitório administrativo, é um ato de restauração da natureza. É disso que a gente está tratando aqui. Inclusive, a demolição administrativa feita pelo meio ambiente, ela não é uma punição, não é nada disso. Ela é simplesmente, né, defesa da natureza. Então, e acima de tudo, defesa da vida. Construir nessas áreas é um risco elevadíssimo para a vida das pessoas. Aquele episódio muito triste que aconteceu na Muzema, ele é exatamente o mesmo caso, sob o ponto de vista estrutural, da primeira ação que a gente fez com 3 dias de gestão. Tá? Aquele foi um prédio construído em cima de um talveg, de um curso de rio intermitente. No seco, no sol, a área é seca, quando chove vira um curso de rio. Tá? Era exatamente o mesmo caso. Quando a gente fez a ação, a gente restaurou cerca de 7 ou 8 áreas. Uma delas era a fundação de um futuro prédio
4 andares dentro de uma área pública em uma localidade que era um curso de rio intermitente. Isso é um risco direto para a vida das pessoas, isso é um dano, um impacto relevante no meio ambiente. Isso não vai ser mais admitido por essa administração. Tá? É um recado que a gente tem deixado muito claro. Secretário, a gente precisa agradecer, porque o secretário tem uma outra reunião. Tem 2 perguntas aqui sobre o Parque Ari Barroso, na Penha, mas se depois a sua assessoria puder mandar para a gente uma resposta, ou se eu preferir responder agora, se vai ter uma revitalização lá, se já tem esse plano. O Parque Ari Barroso, ele primeiro que é uma área muito importante da cidade, na Penha, é um espaço de amenidade, né, numa área que tem uma escassez enorme de áreas de lazer, de cobertura vegetal na Penha, então será uma prioridade para a gente. Logo na primeira semana, eu mesmo fui, visitei, entendi quais são os desafios. Eu já estou conversando com algumas autoridades do Estado responsável por parte ali daquela área, uma área que passou com o tempo, né, passou a dar lugar a uma unidade de uma UPA, né, uma unidade de saúde do Estado, e uma unidade de polícia pacificadora. Então é um tema sensível para a região, eu tenho tratado com todo cuidado, é uma prioridade para a gente. Antes da gente falar em revitalização definitiva, enfim, a gente sabe que tem que falar com todos os atores envolvidos, então tenho feito isso com muito cuidado, com muita precisão no diálogo, e se tudo der certo, a gente vai entregar em breve um Parque Ari Barroso novamente aí para a população. Secretário, eu queria aproveitar aqui, antes que a gente termine a próxima pergunta, mais uma pergunta da sua própria fala. O senhor falou em Rio Mais 30, né? E eu acho que tem muita gente curiosa sobre o tema. Rio Mais 30 será uma conferência climática promovida pela Prefeitura, relembrando os ideais da Rio 92. O que vai ser a Rio Mais 30? E como mais informações em breve. Essa eu vou deixar o suspense, ainda não vou responder. O fato é que em 2022 a cidade do Rio de Janeiro retomará o seu protagonismo global no tema. Certo. Bom, secretário, olha, muito obrigado, e obrigado também por ter deixado aí esse alerta, né, como é que é para as pessoas, não invistam o seu dinheiro em áreas, né, em construções em área pública, em áreas de risco. Em construções irregulares, feitas em áreas públicas, em áreas de preservação permanente, em áreas de proteção ambiental, muitas delas, né, no caso de áreas públicas, imagem de rio, imagina, são ilegalizáveis, independentemente do processo de licenciamento ou não, são áreas ilegalizáveis. Então, não invistam o seu dinheiro, a nova administração será muito dura na defesa da vida das pessoas e da restauração do meio ambiente. E deixo aqui uma sugestão, secretário, junto com o meu desejo de boa sorte aí na sua gestão. Na área do Porto, tem muitos terrenos que estão esperando a especulação, estão esperando a valorização, e que são cimentados. Então, nessa sua política aí de combate às ilhas de calor, talvez pudesse ser uma ação, convencer os proprietários desse terreno a abrir, né, esses terrenos para aumentar a permeabilidade do solo ali na região, até que um programa de arborização que melhore a vida nessa região possa ser feito. Claro. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, secretário, pela sua... Obrigado a você, obrigado a quem assistiu também. A gente vai deixar aqui a live, né, para os leitores olharem aí ao longo do tempo. Muito obrigado e boa sorte. Agradeço, secretário, a sua atenção e, como disse o Aziz, né, agora o conteúdo da nossa conversa está disponível nas nossas redes sociais, no YouTube, para que quem não viu até agora possa consultar, né, e enviar novas perguntas que a gente vai encaminhar para a assessoria do secretário para novas respostas. Combinado. Antônio Carlos, Aziz, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Estou sempre disponível. O nosso objetivo é ser o mais transparente possível, manter um diálogo franco, aberto com a sociedade, com a imprensa, aqui com a nossa gestão. Podem ter certeza que esse diálogo é muito valorizado e vai ser bem tratado. Obrigado, secretário. Um abraço. Obrigado. Boa noite.